Então, amada comunidade, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Esse terceiro domingo do tempo comum fala da conversão. Eu acredito que muitos de vocês aqui vieram de carro. Quando vocês olham uma placa na rua, se você continuar reto, não há conversão. Mas se você faz uma curva, se você dobra uma esquina, você faz uma conversão. Então, diante do trânsito, a conversão é o quê? Mudança de rota, mudança de caminho. E o que é conversão para nós cristãos? Mudança de mentalidade. Isso é conversão verdadeira. Trocar de igreja é mudança de vida? Se fosse assim, quando você tivesse um carro mais simples e comprasse um carro de mais valor, vocês seriam melhores motoristas. Não é o carro que faz a gente ser um bom motorista. Ou vocês mulheres que têm uma cozinha mais pequena, daquele que tem uma cozinha profissional. Isso não garante um alimento feito com carinho. Claro que ajuda uma cozinha profissional, um carro com melhores condições, mas o que nos faz ser bons é dentro de nós mesmos. Por isso, é um engano a pessoa dizendo que se converteu porque mudou de igreja. Bobagem. A gente só muda quando a gente muda de comportamento. E é esse o chamado das 3 leituras de hoje. Primeira leitura, profeta Jonas. A Bíblia tem 12 profetas menores e Jonas está dentre esses 12. No início da leitura, o que a palavra diz? Deus chamou Jonas pela segunda vez. Opa, teve uma primeira. Na primeira, Jonas acreditou em Deus? É como se Deus mandasse. O que aconteceu na época? Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive. Ele não quis e foi para a Espanha. Para a gente entender. É como se Deus pedisse para vocês, meus amados, vão pregar em Porto Alegre. E para escapar de Deus, o que Jonas fez? Nessa comparação, viajou para Brasília. Só para você entender o que Jonas fez diante do chamado de Deus. Deus chamou para um lugar e Jonas foi para um outro bem longe. A história é longa, 3 dias no ventre da baleia. Jonas volta, aí Deus chama Jonas pela segunda vez. Dessa vez ele aceita. Ele vai para Nínive. Nínive na época era uma cidade muito grande. Vamos supor Joinville. Atravessando Joinville, sentido norte e sul, eu acredito que 1 dia e meio de caminhada atravessa. Piraberaba, eixo sul, acredito que 1 dia e meio uma pessoa consegue caminhar. Então pense uma cidade do dobro de Joinville, Jonas pregando. E o que é interessante, os habitantes que Jonas descartava, porque era gente de segunda categoria, porque os judeus fazem isso. Quem é da raça deles? Quem não é da raça deles? Nós também podemos ser assim. Da nossa raça, da nossa família, tudo gente boa. Mas de uma outra raça, de uma outra família, gentalha. O judeu era isso, ele era exclusivista. E Jonas prega para os ninivitas e o que eles fazem? Se convertem. O improvável acontece. Eles vestem-se de panos de saco e fazem a penitência. E Jonas se espanta. Talvez para nós hoje, quantas pessoas te achou que não ia dar nada na vida? Não, essa pessoa aqui não é minha amiga, não é de confiança. E a pessoa nos surpreende. E quantas pessoas que vocês confiaram na vida e passaram vergonha? A vida nesse ponto é uma surpresa, meus amados. Muitas vezes as nossas apostas não dão certo. E quem a gente aposta, não aposta, vem simples, a pessoa consegue mostrar que tem valor. Então esse é o primeiro aspecto da conversão. Quem precisou de conversão na verdade? Os ninivitas? Não. Quem precisou de conversão era o próprio Jonas. Por isso nós católicos, eu como padre, falar em conversão para os outros, mas eu não fazer nada, não adianta. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios.
Corinto era uma cidade muito rica na época. Corinto, só para vocês terem ideia, tinha 2 portos. Itapuá acho que tem um, acho que Itajaí também tem um só. Imagina uma cidade com 2. Era muito dinheiro. E por isso a gente entende o que São Paulo fala: viva com a tua mulher, mas tu não está com mulher. Viva dando risada, mas você não está dando risada. Viva chorando, mas você não está chorando. Também compre as coisas, compre um carro, mas você não está comprando. O que é isso? O que São Paulo quer dizer? Que tudo nessa vida passa. Talvez muitos de vocês, quando compraram o primeiro carro, foi uma luta. Meu Deus, esse carro, comprou, usou por um tempo, passou para frente. Eu quero trabalhar nessa empresa, ou eu vou montar meu negócio. Vocês suaram, logo depois trocaram de negócio, fizeram outra coisa na vida. Já pararam para pensar? Até hoje na reflexão aqui nos santuários vem na inspiração. Eu sou novo, 35 anos, como de idade, 2 anos de padre. Se não me engano foi a 7ª ou 8ª vez que eu troquei de óculos na vida. O que eu quero dizer? Quanta coisa vocês trocam na vida? Bastante. De roupa, de calçado, de objeto. Mas quem que a gente não pode trocar? As pessoas. Não tem valor. Todas as coisas têm um custo, têm um valor. Mas quanto custa a pessoa estar do teu lado? Não tem preço. Quanto custa um padre? Não tem preço. Há um valor do seminário, muitos de vocês ajudam muito, tem os custos, mas uma pessoa ser um bom padre não tem preço. Uma pessoa ser um bom pai de família não tem preço. Uma pessoa ser um bom funcionário, um bom trabalhador na tua empresa, ou você ser uma pessoa de referência na empresa, não tem preço. Há um salário, mas você ser bom, não há preço que pague. Então, São Paulo nos chama a atenção para isso, para o valor das coisas. E outra coisa, é um termo um pouco da filosofia, chama-se ataraxia. Meu Deus do céu, é nome de remédio? Não. É um comportamento de tranquilidade. É isso que São Paulo pede diante do mundo. Tudo vai passar. Quanta preocupação. Nós devemos planejar a nossa vida, ok. Mas preocupar, a própria Bíblia diz que não é por aí. Jesus fala: olhe os lírios do campo. Acho que você olha uma flor ali, ai que bonito, até aqui tem um jardim bem bonito. Quanto custa ter uma flor ali florindo? Não tem preço. Quanto custa o sorriso de uma criança? Talvez nós adultos, a gente dá risada, você contribuir, se tiver um presente. Mas uma criança, ela dá um sorriso espontâneo. Por isso Jesus compara o sorriso de uma criança ao reino de Deus. Nós adultos, a gente é calculista. As crianças, aí nós vemos pessoas de bom coração que não são calculistas. Então esse é o sentido da palavra, a gente viver o tempo presente. Incomodação, preocupação, problema o mundo já tem. O que não dá para fazer é colocar mais em nossa mente. E quantas pessoas que não vivem bem porque fica pensando e pensando e pensando e pensando, e a compra, e a compra, e a compra, e a compra, e deixa de viver o tempo presente. Excesso de passado, a pessoa fica remoendo muito o passado. O que ocasiona isso? Depressão. Toda pessoa depressiva fica remoendo o passado. Porque lá atrás, meu pai há 50 anos me bateu. Porque há 30 anos meu irmão passou a perna lá num negócio. A gente fica remoendo e não esquece. E é engraçado que vocês também podem remoer coisa boa. E por que a gente não remoe coisa boa? Só focamos no negativo. Tentem remoer uma coisa boa. Teu casamento, primeiro emprego, primeiro carro, tua conquista. Não, a gente esquece. Agora o que acontece de ruim, um acidente que aconteceu, uma fofoca, a gente remoe. Então, depressão, excesso de passado. Excesso de futuro, o nome é ansiedade. Nós devemos nos planejar, mas a preocupação extrema com o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe, nem eu sei se amanhã você está vivo, vocês também, a gente não sabe. O que nós temos certeza do dia de hoje, e é isso que São Paulo fala. Se você tem um carro, se você tem 5, que beleza, mas se você talvez não tem um, também beleza. O maior dom que tu tem é a tua vida, e as pessoas que moram contigo, tua família. Isso não tem preço que pague.
Então esse é o significado da segunda leitura: viver no mundo, mas não estar no mundo. Se eu vier a morrer, o que eu levo desse mundo? Nada. Eu tenho certeza que como padre, daqui 40 anos eu estou usando essa túnica? Não sei, nem sei se ela vai aguentar 40 anos. Mas o que tem que aguentar em mim e em nós? A nossa fé, o nosso compromisso com Jesus. Isso deve permanecer firme. O evangelho de hoje nos surpreende, porque também fala dessa conversão e mudança de mentalidade. Primeira leitura, quem mudou de mentalidade? Jonas. Na segunda leitura, quem mudou de mentalidade? São Paulo conclama mudar de mentalidade, os coríntios. E no evangelho Jesus tenta mudar a mentalidade dos discípulos, e também cada um de nós hoje, e do padre também. A conversão ela é diária. É interessante que Jesus estava falando do reino de Deus, e ele faz o chamado. Quem que ele chama primeiro? Pedro e André, e depois os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esses discípulos eram bons discípulos? Se hoje a gente fizesse um recrutamento, um RH, esses 4 passavam na chamada? Pedro era teimoso. Quantas vezes de Pedro prometer uma coisa e Jesus falar: Pedro, por que tu abriu a boca? Espera antes de falar, prudência. Pedro é temperamento forte. Sossega, Pedro. Mas já foi. Depois que a gente atira a palavra para recolher, é difícil. Dá para arrumar, mas é mais difícil. O outro discípulo, André, diante da cruz, o que André faz? Foge. Os filhos de Zebedeu, quando viram uma cidade que não queria se converter, o que eles pensaram como discípulo de Jesus? Vamos mandar fogo, acaba com tudo. Esses eram os discípulos de Jesus, só gente de primeira. Então não eram os melhores que tinham. Numa ficha de RH reprovável. Outra coisa interessante, eles eram da onde esses discípulos? Da Galileia. Galileia, para vocês terem ideia, era o cafundó do Juda na época, na região de Israel. A região de Israel no tempo de Jesus tinha 3 regiões: Judeia, Samaria e Galileia. Beleza? Vamos fazer uma comparação aqui da nossa realidade, das cidades aqui, para vocês entenderem. Vamos supor a Judeia, o centro mais importante era Joinville. Tranquilo? A Samaria era grande, era como se fosse metade de Joinville. Então, Joinville inteira, Judeia. Metade de Joinville, Zona Sul, por exemplo, não a Norte, que é menor em população, Samaria. E a Galileia seria o Maraquari e Barra do Sul. Da onde que Jesus deveria chamar os discípulos? Se fosse pela lógica, Joinville é maior, é grande, tem mais estudo. E na época Jesus chama os discípulos nas sinagogas, que era o local de reunião dos judeus. Chama eles aonde? Trabalhando. É como se Jesus achasse alguém lá pescando hoje: meu querido, vamos para o reino? Jesus achasse algum motorista por aí: vamos trabalhar no reino? Deixe os arcos e vamos dirigir o ônibus da fé? Então Jesus, ele chama os discípulos, pessoas que estavam trabalhando, de coração aberto, porque os judeus na época, os fariseus, estavam de coração fechado. Jesus podia contar com os fariseus como discípulos, seriam inteligentes, só que de mente fechada. Jesus não se importa tanto com a inteligência, com o conhecimento deles, mas Jesus, ele olha o que das pessoas? O coração. Apesar de tudo, Jesus viu em Pedro um coração bom, em André um coração bom, nos filhos de Zebedeu um coração bom. Ó, o coração é símbolo também. Então Jesus, ele olha o que tem de melhor nos discípulos. Então o improvável, Jesus chama a gente lá do cafundó, lá no lugar distante, pequeno. E aliás, dos 12 discípulos, 11 deles eram da Galileia, 11 deles eram do cafundó. Só tinha um discípulo que Jesus pegou da Judeia, do centro. Adivinhe quem foi o discípulo do centro? Judas Iscariotes, o único da Judeia. Judas não era da Galileia. Então, a princípio melhor, e é óbvio. O que Judas fazia na comunidade? Controlava o dinheiro,
hoje na empresa de vocês, ou mesmo na comunidade, quem que a gente pede que seja o tesoureiro? A pessoa que sabe controlar, óbvio, a gente não pode dar tesouraria para qualquer um. Só que ao mesmo tempo, Judas era o mais inteligente, intelectual, porque tinha cultura, mas ao mesmo tempo, Judas, ele não entendeu o chamado de Jesus. E aquela frase que vocês já sabem de cor: Deus não chama os capacitados, os mais inteligentes, mas Deus capacita os escolhidos. Então, ainda bem que a igreja não é uma empresa. Se fosse assim, já teria fechado. É o Espírito Santo que conduz, porque Jesus conta com as pessoas de bom coração. É isso que é importante. Com certeza no meu lugar podia ter gente muito melhor, claro, mas Deus conta com as pessoas que fazem as coisas de bom coração. E na família de vocês, na empresa é assim. Na hora que vocês mais precisam, quem que vai ajudar? É as pessoas que têm bom coração. Quem nem tem bom coração, o que a pessoa faz? Arruma desculpa e não pode ajudar. E os discípulos largam tudo e seguem Jesus. E esse é o chamado de cada um de nós hoje, a converter. Você não precisa largar de carro, trocar de casa, trocar de igreja para seguir Jesus. O que a gente precisa? Mudar a nossa mentalidade e o nosso coração, mudar o nosso comportamento. Como eu já bem disse, trocar de carro não vai fazer você um motorista melhor. Trocar de celular não vai fazer você uma pessoa melhor. Trocar de roupa não vai fazer você uma pessoa melhor. Trocar de cozinha, trocar os móveis da casa não vai fazer você uma pessoa melhor. Ajuda, é melhor, uma estrutura melhor, mas o que nos faz ser bons é o que está aqui dentro. Isso não tem preço que pague. Isso tem valor. Valor. É como um relógio que você recebe de herança da família. Quanto custa? Não tem preço. Tem um valor sentimental. Que a gente olha o valor das pessoas e não simplesmente o custo delas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.